obedecer. Graças a Deus. Quando nós amamos, o que nós queremos? Nós não entristecemos aquela pessoa amada. Nós fazemos de tudo para aquela pessoa ser o quê? Receber carinho. Sim ou não, gente? A gente não quer machucar. Quem ama a Deus acima de tudo, as leis de Deus não é um jogo para ele. Pelo contrário, é vida. Agora olha aqui para mim. Chegamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, primeiro livro, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros diferentes no nome. Ok? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de quem? De João. Foram 4 homens diferentes que escreveram esses 4 primeiros livros. Se não existisse Mateus, Marcos, Lucas e João, não existiria o livro de Atos dos Apóstolos. Não existiria. Esses 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram talmidins. A palavra talmidim é uma palavra hebraica que quer dizer discípulos, ok? A palavra discípulo no original do hebraico significa ovelha. A palavra discípulo é o quê? Ovelha. Ovelha. 4 homens que andavam com Jesus. Você sabe que no tempo de Jesus não existia um Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito entre 39 anos e 59 anos depois da morte de Jesus. Mas até no tempo de Jesus tudo que existia era o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias. Jesus estudou Brit Shat. Jesus estudou Bar Mitzvah. Jesus estudou o Rivish, o Rivashi. Sabe o que é isso? O Antigo Testamento. Hoje, queridos, até hoje, um menino judeu, quando ele nasce, ele chega na idade dos 8 anos, ele começa a estudar o Antigo Testamento, o Pentateuco. Sabe esses filmes que a gente vê sobre Jerusalém, e a gente vê lá o Muro das Lamentações? Quem já viu aquilo? Então lá estão os judeus com o kippah, quem já viu? E com a Torá sobre as mãos. Alguém aqui já pegou a Bíblia hebraica na mão? Quem já pegou? A nossa Bíblia portuguesa, Gênesis começa aqui. Sim ou não? Gênesis começa aqui. A Bíblia hebraica começa aqui. Gênesis começa desse lado. É o contrário. Então você vê lá no Muro das Lamentações os judeus ortodoxos, os judeus messiânicos. O que é judeu messiânicos? Judeus crentes. Eles ficam assim nos muros da lamentação. Quem já viu isso? Eles estão orando. Aqui no Brasil nós conhecemos como o Muro das Lamentações, mas no original o nome é Muro das Orações. Ok? Aqui no Brasil nós conhecemos como Muro das Lamentações. Lá em Israel se lê Muro da Celebração, Muro da Justiça, Muro da Resposta, Muro da Oração. Um menino judeu, olha aqui para mim. Lá em Israel, para se pregar numa sinagoga judaica, você tem que saber no mínimo os 5 livros de cabeça: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E quem não souber isso não prega. E ainda tem que saber usar muito bem o hebraico. Consegue? Quando nós estudamos esses 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, andavam com Jesus, foram escolhidos por Jesus. Esse nome Mateus em hebraico é Matetiaru, ou seja, Mateus. Marcos é Marcos, Lucas é Lucas, João é Yohanan. O nome João significa Yohanan. Quando nós chegamos lá, o evangelho está escrito bem assim, ó: o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas e o evangelho segundo João. Por que o segundo? Segundo eles escrevem. Segundo Mateus escreveu. Segundo Marcos escreveu. Segundo Lucas escreveu. Segundo João escreveu. O que eu estou pregando aqui, eu prego em seminários teológicos. Eu quero que você aprenda isso, que um dia você vai estar aqui em cima ensinando também, ou aqui ou em qualquer lugar do Brasil, e você vai lembrar disso. Toma posse em nome de Jesus Cristo.
ok? Então é o evangelho segundo Mateus acreditava, é o evangelho segundo Marcos queria, é o evangelho segundo Lucas amava, e o evangelho segundo João queria ensinar. 4 homens diferentes, tamanho eram diferentes, na largura eram diferentes, você está entendendo? Falavam diferente, mas entre esses 4 homens, algo bem igual existia. Algo chamado Ruach HaKadosh, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: aonde há o Espírito, aí há aqui liberdade. Cada um desses homens, eles tinham uma missão. Diga missão. Assim como você tem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem uma missão. Mateus tinha uma missão. Sim ou não? Sim. Qual era a missão de Mateus? Escrever para os judeus. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para uma das nações mais exigentes, para os gregos, para a Grécia. E a mensagem de João para quem? Para os gentios, para os góis. Você tem um nome em hebraico. Sabe qual é o teu nome? Você é um Gertoshav. Você é um Gerim. Você sabe o que é isso? Eu quero que você entenda. Eu quero que você olhe aqui para mim. Eu e você, nós somos Gertoshav. Servos, sabe o que quer dizer isso? Peregrinos e forasteiros. A palavra Gerim significa estrangeiros. Você está entendendo? Eu e você, nós estamos aqui de Ivre. Nós estamos aqui de Ivre. Mas o que significa a palavra Ivre? A palavra Ivre significa passagem. Nós estamos aqui de passagem. O que diz no livro de Jó, no livro de Jó? Do pó nós saímos. E do pó nós, e a alma e o espírito voltam de onde saímos. Você sabe que a alma, é na alma que estão as emoções do homem. É a alma que dói. É a alma que sente. Sim ou não? Nosso corpo chamado carne, essa matéria chamada carne, envelhece, perece e engorda. Mas dentro dessa matéria, algo nunca vai envelhecer, nunca vai engordar e nunca vai morrer. Algo chamado Espírito Santo de Deus. Por isso você é milionário. Quando Deus desceu nas narinas de Adão, e Deus fez assim, o Espírito de Deus saiu de dentro dele, do próprio Deus, e entrou em quem? Até então era um boneco de barro. Olha como o sopro de vida de Deus é vida. Porque quando Deus soprou, se tornou carne. Um boneco de barro não tem coração, um boneco de barro não tem rim, um boneco de barro não tem pulmão, um boneco de barro não tem veias, não tem sangue, não tem tendões, não tem nada. Mas quando Jesus, tudo passou a existir. Nós estamos ivre, passagem. Galute. Vamos morrer. Vamos o quê? Vamos morrer. E tudo que nós temos aqui não é nosso. Tudo que nós temos aqui é de quem? É de Deus. Nós somos apenas administradores e mordomos. O carro que você acha que é teu não é teu. A casa que você tem, que você acha que é tua, também não é tua. Porque quando você morrer, você não vai levar casa nem carro. Meu irmão, você que é casado, olha aqui para mim. Nem a mulher que você tem é tua. Mas quem é então? É de Deus. Os filhos que você tem, não é Deus. Não te pertence. A minha mulher que Deus me deu, não é minha.
apenas cuido dela. O filho que eu tenho chamado Samuel, que é a coisa que mais eu amo, não é meu. Ingrid, nós somos góis, nós somos gentios, nós somos peregrinos, nós estamos aqui, ó, de passagem. Por quê? Porque aqui não é a nossa casa. Nós não pertencemos a este mundo podre e nojento, cheio de adultério, de fornicação, de prostituição, de lascívia, de mentira, de glutonaria. Nós estamos aqui de passagem, mas breve os céus vão se abrir e o trono de Deus vai aparecer, e eu e você vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir e vamos morar na Nova Jerusalém. Quem vai morar na Nova Jerusalém, abra a boca e dê glória a Deus e aleluia. Agora olhe bem aqui para mim e escute isso. Quando eu prego sobre Jesus, diga Jesus. Está aí um homem diferente. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio como um Robocop. Ele veio como um Deus. Mas o poder que ele tinha, ele nunca usou para os seus próprios interesses. Ele tinha poder dentro dele, mas o poder que ele tinha usava para quem? Em favor das pessoas. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos sobre o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mais tarde, o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Atos, as atitudes dos apóstolos. Você vai encontrar 3 personagens principais dentro aí. Eu quero te passar isso. A primeira personagem é Jesus, a segunda personagem é os discípulos, a terceira personagem, a multidão. Vamos começar pela multidão, a terceira. No tempo de Jesus não existia internet. Os cultos no tempo de Jesus eram cultos simples, sabe por quê? Porque nem templo tinha direito para abrigar as pessoas. Os cultos que Jesus fazia eram cultos simples. Sabe por quê? Porque eram feitos no deserto, na beira da praia. Não tinha cadeiras bonitas como você tem aí, confortáveis. Coloca as costas, descansa bastante. Não tinha microfone bom como eu estou pregando. Esse microfone é muito bom. Não tinha um teclado bonito como esse, nem um músico como esse, e nem outro preparador de som como esse. Então, os cultos no tempo de Jesus fazia a multidão se assentar sobre o chão. Jesus nunca foi um pregador pentecostal. Nunca. Para muita gente aí a palavra Pentecoste significa... Querido, o dia de Pentecostes, olha aqui para mim, a festa de Pentecostes, a festa de Chuvute, não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Vocês sabiam disso? A palavra Pentecostes no original no grego não significa pulo, 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 pulo. A palavra pentecostal no grego significa 7 ou 50. Significa primícias. Significa os frutos da terra. Os frutos da terra. Essa multidão que andava, essa multidão que andava com Jesus, eles tinham um nome. Qual o nome que eles tinham? A multidão dos loucos, a multidão dos fanáticos, a multidão dos perturbados. Sabe por quê? Chamavam eles de loucos, sabe por quê? Porque eram pessoas que não tinham onde cair mortas. Eram pessoas desenganadas, eram pessoas que foram mandadas embora, expulsos de casa, eram pessoas desempregadas, descamisadas. Olha aqui para mim, pessoas pobres de espírito de tudo. Pessoas que não tinham pão para comer, uma casa para morar, uma cama para dormir, uma sandália para usar. Mas aonde Jesus ia, eles iam atrás. Os cultos de Jesus começavam sempre às 9h30 da manhã, às 10 horas da manhã. E os cultos de Jesus nunca terminavam antes das 5 horas da tarde. Era o dia todo. Queridos, durante o dia todo, debaixo do sol, debaixo
As mães ouviam a mensagem de